Viadam Todorov analisa a questão do Kosovo com pragmatismo. Considera ter ficado claro que as duas populações não podem viver juntas e que talvez por isso tenha de dar liberdade aos sérvios para unirem as suas regiões à Sérvia. Também constata que os dois Estados teocráticos, Irão e Arábia Saudita, são o pior inimigo e o maior amigo dos Estados Unidos. Este ano recebe o Prémio Príncipe das Astúrias em Ciências Sociais. Nasceu na Bulgária e há 45 anos que vive em França e publica todos os livros em francês. Sente-se uma exceção ou nem por isso? Não me sinto uma exceção, porque na realidade são muitas as pessoas que mudam de país. Diria que há um benefício derivado de tal estatuto. É essa a vantagem, ter um olhar um pouco distante, uma outra perspectiva, pois somos criados dentro da tradição e costumes e acreditamos naquilo que aprendemos na escola e bebemos o leite materno. É a norma, é a natureza. À cause de cela, que ce que nous avons bu avec le lait maternel et appris à l'école, c'est la norme, c'est même la nature. Poder deslocar-se, poder olhar através dos olhos dos outros permite libertar-nos um pouco da ilusão. Penso que a União Europeia dá mais condições para realizar esse ideal. Nos seus livros fala sobre a ideia da força tranquila que deve encarnar a União Europeia. O que quer dizer com isso? Não sou de todo um pacifista. Não acho que se tenha de renunciar à força militar. A União Europeia está protegida pelas forças da NATO, que são dominadas pelo governo, pelos Estados Unidos. Se queremos que a Europa tenha uma política própria, ela tem de ter um comando militar separado. L'Europe ait sa propre politique. Elle est obligée d'avoir un commandement militaire séparé. J'appelle cela la puissance tranquille. Chamo a isso uma potência tranquila para indicar que não é sua tarefa ocupar terras estrangeiras, mas sim ser capaz de proteger-se contra qualquer ataque que ocorra ele em terra, com meios convencionais ou atos terroristas. Par terre, par des moyens conventionnels ou que ce soit des actes terroristes. Opôs-se ao bombardeamento da NATO contra a Jugoslávia e disse que, em vez de lançar bombas, a Europa e os Estados Unidos deviam investir na região. Acha que a independência do Kosovo vai consertar as coisas? Le Kosovo est devenu un problème, me semble-t-il, dont on voit mal comment on peut le transformer. O Kosovo tornou-se um problema, penso eu, e não há como o transformar, seja de uma maneira ou de outra, na medida em que o território do Kosovo, que é agora um Estado reconhecido por muitos países europeus, é ao mesmo tempo suficientemente pequeno e frágil. Foi posto em banho-maria, a princípio, pela ONU, e agora está a cargo da União Europeia. Par l'ONU, et maintenant il passe à la charge de l'Union européenne. Não me parece que o objetivo da União Europeia seja o de manter essas bolsas de não-Estados. Acho que Martti Ahtisaari, que ganhou o Nobel da Paz pela atuação no Kosovo, tem tentado fazer o mal menor, dada a situação. Son action à cet égard a essayé de faire ce qu'il y avait de moins mauvais dans cette situation. Je dirais que uma vez que ocorreram bombardeamentos, tornou-se claro que estas duas comunidades não podiam voltar a viver num único e mesmo Estado. Provavelmente, um dia teremos de reconhecer também o direito dos territórios dos sérvios do Kosovo de se juntarem ao resto da Sérvia, sob o mesmo princípio de purificação étnica que se pretendia combater com bombas. Princípio de purificação étnica que l'on prétendait combattre grâce à ces bombardements. Escreve que a Turquia poderá aderir à União Europeia porque é um Estado laico que fará parte de uma União laica. Mas argumenta que a Rússia não poderia, pois é muito grande em tamanho e população. Devem ultrapassar-se as fronteiras da União alargada?
Não posso imaginar a União Europeia como uma união aberta para todos os lados. Seria uma nova sociedade das nações e que não é de todo o projeto europeu. E, de facto, a Rússia, que vai de Vladivostok a Smolensk, é um todo muito grande para que imaginemos possível integrar a União Europeia, embora a cultura russa esteja profundamente imbuída de influências culturais da Europa Ocidental. Profondément imprégné d'interférence avec la culture de l'Europe occidentale. Cependant, la Turquie... No entanto, a Turquia levanta um problema na medida em que, se integrar a União Europeia à Comunidade Europeia, a fronteira da Europa será com o Irão, o Iraque e a Síria, regimes e populações muito diferentes das da União Europeia para sequer considerar a possibilidade de uma aproximação. Beaucoup trop différents de l'Union européenne pour qu'on puisse même envisager une plus grande proximité. Je dirais que Diria que o que é do interesse dos europeus é ter bons vizinhos, e os melhores estão próximos da Europa, mas não são parte dela. São des États qui à la fois sont proches de l'Europe, mais n'en font pas partie. No último livro, escreve que é o medo dos bárbaros que pode tornar-nos bárbaros. Acha que a noção de um choque de civilizações é meramente superficial ou prejudicial? La notion de choc de civilisation est d'abord critiquable sur le plan A noção de choque de civilizações pode ser criticada em primeiro lugar do ponto de vista científico, porque as civilizações não correspondem a estes blocos, a estas entidades impermeáveis de que fala o autor. Os choques não ocorrem entre civilizações, mas entre Estados e entre grupos de Estados. Os conflitos não são hoje de natureza religiosa, apesar do que dizem alguns, mas sim de natureza política. Não há qualquer problema com o Islão. Existem problemas com certos países, mas não com outros. Um bom exemplo são os dois países teocráticos, o Irão e a Arábia Saudita, que são o pior inimigo e o melhor amigo dos Estados Unidos. Por fim, o medo dos bárbaros, porque é sob o efeito do medo que se cumprem os gestos mais inadmissíveis. Ora, se as ameaças existem, em abstrato, elas não estão presentes e nada justifica a sistematização da tortura sob proteção do exército, pois isso passa-se no interior das bases militares, incluindo as da NATO, onde os soldados arriscam as vidas para que a tortura possa continuar. Y compris des bases de l'OTAN, là où les soldats européens risquent leur vie pour que la torture puisse continuer.